E o primeiro time, meus amigos, Joga na nós vamos estreia, hein? trocar uma ideia aqui, é do MIBR XRM. O Opa! time aí que você tem muitas camisetas. Os caras gostam de você no MIBR XR. Gostam de todos nós, né? Não sei não, velho. Os caras estão querendo te comprar aí. É verdade. Mano, é porque tinha uma época favoritinho? tinha um patrocinador que o XR ama ainda, né? E os caras sempre mandavam pra ele. A GC, irmão. Os caras sempre mandavam pra ele. A Carla, que é uma das heads lá, eu trabalhei muitos anos com ela, né? Na Gamers Club. Então a gente tem uma parceria. Então eu tô correto, é isso? Eu conheço Tem um algumas mimo a pessoas. mais. Não, mas eu gosto muito Pacão, do MBR você tá também. com e inveja, acho que, ciúmes? cara, Quer uma mantiveram jersey, o Pacão? Aspas, né, que, Legal. pô, né, pelo menos é o que a gente tinha falado, né? O Aspas continua defendendo, né, um uniforme, né, uma camisa brasileira. Continua. Mas continua, exatamente. Mas mudaram todo o resto, né? E trouxeram... O Verno ficou, né, também. o Verno ficou também, né? Trouxeram os gringos. Cara, e o Zekin, que pra mim foi, acho que, a maior contratação surpresa. Mano, isso foi aí, loucura, papo que eu, reto. quando eu falei, Meu caramba, o Deus MBR do contratou o céu! Zekin, cara. Não esperava Caramba, por essa. velho. E o Tex, que já jogou com o Aspas Louco, também, sim. né? Tex, É o Mazino. Mazino, que já jogou com Aspas também. Mas o Zekin, pra mim, foi uma grande surpresa. Talvez a contratação aí mais... que me chamou a atenção. Bombástica, assim. digamos Bombástica, assim, do acho que é. Américas, porque eu acho que, Nini, o Zekin era um jogador que todo mundo achava que, não que ele se aposentaria na Sentinels, mas qualquer projeto diferente da Sentinels, um rebuild, qualquer coisa, o Zekin Seria em estaria na cima do line-up. Zek, sim. E me parece não, pelo que foi falado pelo Rob, que é o CEO da Sentinels, o Zekin virou e falou, meu amigo, eu tô sendo chamado pelo GOAT. Não tem como eu não ir, é isso, né? Função ainda, né? E pelo jeito o Rob falou, é verdade, tem que ir mesmo. Não tem o que fazer. É, o Rob falou, vai, mano. O Rob é E zica, acho que mano. a grande surpresa é essa, é ele mudar de função, porque a gente falou muito sobre esses jogadores que em algum momento poderiam fazer funções diferentes. Eu, particularmente, não vejo o Aspas fazendo essa mudança. Ele é duelista agora até o fim do Valorant, não vejo ele jogando de outra Cê é coisa. louco. E o Zekin, pra mim, tava seguindo muito o mesmo caminho. A gente viu o Tens fazendo essa mudança, né? No começo do Valorant, o Tens era duelista, depois ele vira controlador, no estilo de jogo agressivo, mas pra trazer essa agressividade, pra mim, o Zekin vai encaixar como uma luva pra esse time, cara, porque a gente Moleque, vê é esse muita meta mira, dos meu Deus do controladores céu, mais agressivos mano. jogando de homem, principalmente. Ai, que E se ansiedade, precisar agora, tem um cara pra fazer Yoru. Porque o Aspas, ao longo do ano, a gente viu ele jogando uma vez só de Yoru, Verdade. não performou tão bem, mas se precisar ter Yoru, agora tem também. Tai, eu quero colocar você na fogueira. Eita, pronto. Porque é o seguinte, o MIBR tem obrigação de vencer o Américas e performar bem nos internacionais, ou não tem essa obrigação e o MIBR está tentando fazer vai tentar montar essa ideia de Dream Team, o time fazer certo, porque com grandes poderes, já dizia o tio Ben, né? Vem grandes responsabilidades. O MIBR tem um grande poder em mãos agora, né? Pô, a verdade nua e crua pra mim é que tem obrigação sim de vencer, até porque é uma lineup muito forte, é um Dream Team. A gente sabe que o Zequinha, além dele ser muito bom, foi muito bom também como duelista. Pra mim, o top 2 duelista do Américas foi ele, o Aspas como o primeiro. Além de tudo, os dois, ambos foram muito ensinados ali pelo Saci, então eu sinto que acho em que questão foi de o Djalma, sinergia irmão. pelo lado deles vai encaixar muito bem. Mazino já jogou junto com o Aspas na Leviatã, então também tem essa questão. Só o Tex que eu fico com um passo ali, um pezinho atrás ali e tudo mais, mas eu acredito que é uma line muito forte. Tanto é que ainda continua o Frodão também, que pra mim é um baita coach, a maneira como ele conversa, sinto que tem essa sinergia ali junto com ele. Também entrou mais uma pessoa pra comissão técnica, né? É o Acho que rap. foi É o rap. É Ele o rap mesmo. que é o rap. sósia do XRM, né? XRM tá aqui. Igualzinho, mano. Cara, que beleza. Igualzinho, ó. O rap. Vocês já viram o rap, mano? Igualzinho, José. Antes de continuar falando aqui, mano. Vai parecer que eu tô passando pano, mas eu discordo um pouquinho. Por quê? Eu acho que o BBR, com essa line aqui, eles têm uma expectativa alta, sim. Mas eles não têm a obrigação de vencer esse kickoff. Tá? Eu acho que a expectativa é eles pelo menos pegarem a vaga. Pro primeiro camp, não. Não tem. Kickoff, não. Isso, mano, quem tem a obrigação de pegar a vaga em primeiro e segundo, na minha visão, NRG e G2. Esses dois times aqui têm. Eles têm essa pressão, tá ligado? E o MIBR tem a expectativa de, pelo menos, pegar essa vaga em terceiro lugar. Pelo menos, pelo corte e tudo mais. Só que a obrigação, eu acho que a partir do primeiro split, moleque, esse time tem que papar um VCT e pelo menos papar um internacional. Essa é a expectativa alta desse MIBR, na minha visão. Só que o kickoff, cara, é o campeonato pros caras, tipo assim, pegar essa sinergia, a experiência jogando todo mundo junto, como time e tudo mais, e se classificar, mano, melhor ainda pro time, porque eles já vão conseguir jogar um internacional logo de cara. Então, pra mim, a expectativa pro MIBR é conseguir essa vaga pra jogar o primeiro Masters do ano, pra não ter que jogar um outro internacional lá pra frente, como sendo o primeiro internacional desse time.
Faz sentido? Tipo assim, mano, vamos atrás dessa vaga de Santiago, vamos pegar essa XP como time, jogar internacional, vamos chegar o mais longe possível pra depois, aí sim, a gente vai amassar em Londres e vai amassar a Champions, tá ligado? Eu acho que, pô, botar essa expectativa, beleza, é óbvio, né? Tem um aspas e Zeke, obviamente a expectativa vai ser alta. Mas a obrigação de passar em primeiro lugar, segundo lugar no kickoff, não. Mas, cara, eu espero que no mínimo, o mínimo que eu tô esperando é eles pegarem essa vaga, pelo menos top 3, tá ligado? Pelo menos. Pra gente conseguir já criar uma base muito forte até o primeiro split do VCT Américas, tá ligado? Esse aqui vai ser, mano. Eu tô muito ansioso, velho. Nossa, é amanhã ainda, né? Só que eu acho que o MBR joga no dia 17, se eu não me engano. Joga depois, né? Que o MBR tá pra frente. XR, você que é um admirador do Aspas e amigos, ele ainda tem esse peso de carregar? Porque hoje é difícil carregar no Valorant, porque mudou o meta, cara, tem muita coisa. Hoje é Mas o difícil. Aspas carrega, cara. Ele carrega, a gente Ele sabe que carrega. ele mostra todo ano que ele carrega, mas você acha que agora esse peso tá mais dividido? A gente vai ver um Aspas talvez mais solto, se arriscando um pouco mais, porque o time de fato montou, diferente do ano passado, não tinha muitos jogadores novatos. Esse ano tem jogadores cascudos, experientes. Você acha que a gente vai ver talvez o Aspas mais livre? Cara, eu acho que assim, desde o último projeto do MBR, né, já era o projeto do Aspas, né? Ele que escolheu os jogadores e parece que agora foi isso de novo, né? Ele novamente escolheu os jogadores, mas ele deu ali a preferência pelos caras que ele já tinha jogado junto, né? E trouxe o Zeke, como a gente falou. Acho que eu nunca vi o Aspas puto assim. Que isso? Cara, o Aspas, ele faz o que ele quiser. Basicamente é isso. No MBR ele manda, tem esse passe, né? desmanda, ele vai passar calça se ele quiser, ele vai jogar mutado se ele quiser, ele vai... Não é assim, cara. Pô, Não ele é manda, esse, ele cara. faz o que ele quer. Ué, Não ele é pode. assim. Eu não tô criticando, eu tô falando como que é que acontece, cara. Eu acho que o Aspas lá tem carta branca pra fazer o que quiser. Ah, mas ele tem Espero mesmo, pô. que o time jogue do jeito que ele quer lá e, enfim, quem que vai ser o capitão do time? É o Verno, pô. Ah, o Verno. Verno é o Continua. GL. Niang, você está pronto para passar o seu paninho caso o MBR não jogue bem o kickoff? Não. Ou você já vai Não. sentar a bota Não na jogar mesa? Porque bem, você não, odeia é impossível brasileiro, não irmão. jogar bem, não é Você odeia possível. brasileiro, Sou o cara cara. dos dados. Tá, legal. Cara Então das traga análises. dados, Niang. Então, acho que a única coisa que a gente pode falar um pouco sobre o MBR é que até o Aspas fez um post recente falando também, né, da condição de saúde dele, e o time demorou muito pra começar a treinar. Sim. E falando do kickoff, que começa já logo de cara, com você enfrentando times muito impactantes também, tudo bem que o MBR ainda tá uma fase à frente, porque Sim. vem do Champions, então tem recebe o primeiro bye ali, né, não joga a primeira fase. Como o time tava demorando muito pra treinar, com mudança de mapa, mudança de agente, a gente viu essa grande mudança do final do ano dos iniciadores. Talvez o MBR demore um pouquinho mais. Mas até falando um pouco sobre o que você perguntou pra Thay, tem alguns projetos que a gente fala, o time é feito pra jogar o Champions. Até porque quando você joga o esse time Champions, é feito até em pra jogar questão o Champions. financeira para as organizações, vale muito a pena. Sim. Sim. Pro MBR já não é mais isso. O MBR é obrigação estar no Champions. Agora, É. o que o MBR tem como objetivo é ser campeão. Se não for campeão, aí pra mim De já alguma coisa, né? Exatamente. Obviamente do Champions a gente até viu Isso eu concordo. uma entrevista do Aspas no ano passado, né? Que todo mundo falou, pô, o MBR foi muito bem, né? Chegou, né, muito longe em alguns campeonatos, mas o Aspas falou, pô, a gente não ganhou nada, então pra mim não foi um ano bom. Sim. Então, acho que Ele pelo ganhou menos- uma coisa pelo menos todos os anos. É, Ano passado exato. foi o primeiro que não ganhou Pelo nada. óbvio, o título do Champions é o grande objetivo, mas se pelo menos garantir um Masters ou pelo menos um VCT Américas, Tem que já é um papar título algum título, importante, mano. né? Aí dá pra falar que foi um sucesso o É, projeto. Se exato. não conseguir ganhar nada, mesmo se classificar É. pra tudo, Machuca. pensando no projeto do MBR, não é o sucesso que eu imagino que eles esperavam. É, Pra cara, gente vai ficar feliz, né? Que tem pelo menos eles em todos os campeonatos. A gente pode parar pra pensar, cara, por exemplo, pô, teve uma mudança bem drástica no MBR, né? Apenas o Aspas e o Verno ficaram, mas, pô, o Tex e o Mazino jogaram com o Aspas, conhecem os É. dois. O Zekken é muito próximo. O MBR A gente viu a divide, né? panela Office do- com a Sentinels, A cara. gente viu a panela do MW, a panela do Pancada, É. agora é a do Aspas. É a do Aspas, Aspas e a Mais exatamente. uma. Panela do MW? Que panela é essa? A panela do pancada foi o quê? Quando ele chamou o Vini? A Fúria, as Fúrias das Antigas? Não vou ler esse comentário. Fúria 24, pode crer. Panela do pancada foi. Qual que é a panela do pancada? Loud 25. Vini DG, pancada, Cauã, Tutu? E o STK. Não era a gente, pô. Não, quem montou essa panela foi eu, pai. Você é louco, montou panelaça. Mas panela que ninguém conhecia, só sabia os caras da rank. Pode crer. Pode crer. Tá.
Segunda panela do Aspas. Então, pelo menos ele tá indo pra Champions, né? Eu acho que é o grande ponto, Não, cara, é o que o Niang falou. Pra gente, o ano passado do MBR foi muito bom. Foi muito bom. Que o Aspas, cara, pra ele só é bom se ganhar título. E ele tá certo, né? Ele já tá em outro nível, né? Então, acho que faz sentido ele ter se criticado. Ó, dessa lembrando, forma. galera de casa, o MBR ele estreia no kickoff no dia 17, que é um sábado, mas ele tá esperando adversário, porque o MBR, só pro pessoal entender, Enfrenta né, o a AEM tripla ou EG. eliminação, os 4 times que classificaram pro Champions estão uma fase à Mas é É frente verdade. da competição. Então, Energy, MBR, G2 e Sentinels estão uma fase à frente. Os 4 times precisam de 2 vitórias para chegar a Santiago, né? Vindo considerando da Upper, né? Lembrando que tem Upper, Mid e Lower Round, né? E Então, se eu não me engano, se você chega na decisão da tabela Upper, e mesmo que você perca, já você já vai- cai pra decisão da... Pra É, final você da- vai jogar pra É. final da você já vai Você só vai dropando. jogar jogo Tem valendo chance de vaga. ter o mesmo time jogando praticamente... É. Jogando praticamente não, podendo jogar todas. aqui. Imagina o mesmo time jogando todo e perdendo as 3. Caralho, isso pode Aí, acontecer, mano. valeu, Meu Sasha. Deus. O time que chegar na grande final da Upper perder. Imagina esse time chegar na final da Upper, perde. Final da chave do meio, perde. E a final de baixo, perde. Maluco. Caralho. E é tudo MD5. 3 dias de MD5. Mano. Ô, isso aí seria... Não, não seja a gente. Aí tem que ficar todo mundo, tem que ficar todo Ó, mundo. E só pra complementar, o MBR então Maluco. enfrenta o vencedor de Envy ou EG. Tá. Então vamos esperar MBG. para ver de fato dia 17 qual adversário o MBR vai enfrentar. E agora a gente vai falar de outro time brasileiro, esse aqui, que é verdade, tá vendo? Eu já ia chamar o time brasileiro, o XRM, Pois é. mas não. Você está Porque equivocado. Eu estou muito equivocado, mas sabe quem não está equivocado? Ah. O Tonelo, porque já rolou o Media Day do VCT Américas Legal. do Kickoff, e o nosso querido Tonelo trocou uma ideia, sabe com quem? Com um novo jogador do MBR, é Zequinha. Ah, Salve, o Tonelo tá em Los Angeles já? É isso, mano. Tô aqui com Olha ele aí, Zequinha. velho, It's not Zequinha. Zequinha anymore, it's Zequinha. Okay. right? Zequinha. Good on Dark Blue, man. How are you feeling? Thank you, man. I'm feeling good. Feeling good. Yeah. Excited? Yeah. Esse moleque é very muito excited. troll, cara dele. Zequinha, mano, que tá jogando pra nós agora finalmente, porque foi difícil, sempre foi muito difícil ver ele jogando contra a gente, agora tá no MBR. E a primeira pergunta que eu já quero saber dele é, ele sempre foi uma peça muito fundamental, a gente vai trocando ideia em inglês mesmo pra saber como que foi essa transição, né, fundamental na Sentinels e como que foi passar agora pro MBR. So, you've always been a fundamental like piece on the Sentinels team, not only because of your skill, but because of your experience and all of that. So, you must have received a lot of offers, like after leaving Sentinels. So, how was this process for you, and how many offers did you get? I got. I can't say a number, but I got a few offers, and they're all very interesting and good teams to look at. So it wasn't a very easy decision. It took a lot of time, a lot of thinking, and a lot of like talking to my parents and the people close to me. But in the end, the decision was clear, and now I'm at MIBR. And Oh. how come you chose to play for MIBR? I'm not surprised by it, but it was kind of surprising to see like how the whole process as it followed, and how much of that was like playing alongside Aspas. How was his contact? Yeah. There's a lot of different reasons. MIBR just seemed like the best fit. They made a good offer to me, and Sassi, being here is a part of it too. And then obviously playing with this roster with Aspas, Mazzino, Tex, and Verno. Just a lot of different things led me to playing here. Now I'm happy to be here. I was gonna ask you, what exactly was Sassi's Não, goal não, about that? não. Ó, seguinte, tem o que ele falar aqui não é 100% verdade, talvez, hein? Ó. Só avisando vocês. Olha o Tonelo, safado. Ele mandou uma. Olha. Text you, message you, call you, or something? Sassi just messaged me at the start of the offseason. He said, come home. And so it wasn't like the only thing that made me join, but, getting to see him again, work with him again, it's nice. And I think the other way around is also true. Like Valeu, Aspas said that he really, really wanted to play with you because you're so good. So how do you feel about that? It's a very nice feeling to hear that from him and to hear that he wanted to play with me. It definitely made the choice a bit easier, like knowing that someone, like if I'm going to join, that someone's excited to play with me. I think it's a very nice feeling. So definitely helped. Yeah. Yeah, and I think like you're used to high pressure environment, especially like being a former Sentinels player. So not only because of the fan base, but also because of the team. You've won a lot. So I'm not even going to ask you about the pressure itself, but how different do you think the pressure is right now? Playing for a Brazilian team, we know we're built different. Having Sassi watch all your games to criticize on yourself. Ah, você tá acostumado How já. different is the pressure now? I don't think it's much different. Sassi was Yeah. going to watch my games and criticize me regardless.
But Isso é verdade, yeah, velho. having played for Sentinels, having a lot of that experience playing in like high pressure games or a lot of people watching and caring about the result, it's you know, it's not something you can like avoid or just get rid of. So I just have fun with it. Yes, and also you have now this historical, crazy good, as far as we know, coaching staff as well. I think we don't really talk a lot about the coaching staffs, but for example, Fraud has been like a multi-champion in FPS history in general. The same thing with Happy. So like, how does it feel to have such a good coaching staff? It feels great. I was very, very excited. That was another os caras têm thing experiência de sobra, né, that was mano? very enticing about MIBR was knowing how the coaches would be, having you know, people behind us with so much experience and so much championship caliber. It was I was fanboying a little bit in like the first calls, but I'm very happy to be working with them. And how is Happy fitting in? He's fitting in well. He's very active as a coach, always willing to listen, and he's still not here yet, but he's always willing to like stay after practice and talk to us, which I think is really nice. And talking to him about the game so far has been really fun. So I'm enjoying working with him. Is there any kind of like division, like role division? Fraud focuses on something, and then Happy focuses on like individual play or something like that. I would say both of them do pretty much the same kind of work, just in tandem with each other. And I'm assuming that they've talked a lot like before even working with us, because they bounce off each other very well. It feels like very natural, like they've been like working together for a long time. They're not Dois like veiaco, né, de stepping on each other's CS. toes or anything. Like one guy will make an idea, the other one will add on to it, and they'll just like keep adding on to each other's stuff. So they've been working very well together so far. Yeah, of course. And then talking about the game, what are you most excited about? This new meta, this new, like the new gun, the new map pool, and all. I'm excited for the new gun. I think it's going to be a lot of fun. And same with hates it. You know? Yeah, I know. And same with the new map pool. Listen, he won't buy it, but I'll buy it. No, I'll get it and I'll drop it to him too. I'll make him use it. But I'm very Aye. excited. I love, I mean, I just love when the meta changes in the game. I don't like when it's like too stale, like the same thing for a long time. So I'm just excited to see who adapts the fastest. I hope it'll be us. And yeah, it's a lot of fun so far. And can you tell us what the role division the team will be? I play every role. I'm on Sentinel on one map, on Duelist one map, Controller one map, Smokes one map. Everyone else plays the same thing, you know, what you expect them to play. Verno's speaking 3 languages at the same time. When he's in a clutch with Mazzino, he speaks Spanish. When he's in a clutch with Aspas, he speaks Really? Portuguese. Yeah, he's Holy shit. and then he speaks German with Tex sometimes too. It's crazy. But German? Yeah. That's new to me. Yeah, but I'm just sitting there like I only know English, so I'm like, I'm like, brother, just talk to me. But Yeah. no, it's mixing it up so far. Yeah, and how's the synergy? Synergy. Sabe que ele tá alastrando o Tonelo aqui, né? É que vocês conhecem o Zekin direito, né? Ele tá tipo assim, ele tá alastrando. Tipo, ele tá beitando pra caralho. Valeu, Sassi. Tipo assim. E ele fala mó sério, tá ligado? Mas é que vocês não conhecem o Zequinha ainda. Uma galera conhece quem me acompanha muito na cena, mas ele é assim, tá? Ele alastra muito. Tipo, e ele fala sério. Aí você. No começo vocês vão demorar um pouquinho pra entender o humor do Zequinha. He's looking good. I'm surprised that we're playing like pretty well, pretty fast. E o I thought it Tonelo would be pretty caindo no bumpy at the conto. start because you know that's how it always is with new teams and new people coming together. But we've been doing well so Valeu, far. valeu, We're making like good changes and good adjustments too when we need to. So it's looking good so far. Yeah, sure. So, to wrap it up, send a message to all the Brazilian and, of course, MIBR fans. In Portuguese. in just Portuguese? kidding. Or if you want to try it. Muito obrigado. That's all I got. That's all I got. Thank you guys very much for supporting us. I'm excited to show you guys the best version of MIBR yet. We're very, very excited to play and show you guys what we can do. What other words do you know? Portuguese. Only curse words, but Sassi taught me them, so you can't get mad at me. Não. You can say them. You can say them. Não. What else? When he gets mad, he goes alegria, but it's very sarcastic. I know that. Yeah. Ah, cara, que vergonha! He yells. That's pretty much. that's Para, like the big two. para! Oh, Melon told you one, new one. Lindo. Lindo, yeah, beautiful, amazing. Yeah, or linda for women as well. Noia Valorant is very linda. Caralho, apaixonado, Muito bom velho. com vocês. É isso, valeu, Tonelo. Zé, quem já está Eu falava familiarizado alegria, Zequinha, com o Brasil. alegria. Cada vez mais Sim, brasileiro. Zequinha, né? É Porque agora a gente tem que falar Zequinha. Agora tá liberado falar isso. Zequinha. E a gente torce, obviamente, que o IBR faça uma boa estreia no campeonato e sonhe cada vez Parece mais que eu alto. assinei Agora coisa sim, ruim do Xé, tô cara, liberado pra chamar outro time ou você vai me falar que eu tô Não. equivocado aí? Ele gosta tá- muito de tá falar do liberado. MIBR, ô Spacão. É, você vê, o cara, eu tô falando, vocês não estão acreditando, eu tô falando. Agora, a gente vai pra um time que gosta de fazer o L, Thay. Alá, Alá,
a Loud, exatamente. Vamos falar da Loud, rapaziada, porque me parece, Niang, que É a Loud dos que três joga amanhã, times hein? brasileiros aí, orgs brasileiras, a Loud está passando por baixo dos radares aqui. Pouca gente tem falado da Loud, o Darker entrou, o Romanilha aí, treinador, entrou também. Me elucide, Niang, a Loud chega bem preparada para o kickoff? A entrada do Darker vai dar o que a Loud precisa ou a gente precisa contar que quem já O estava Dark lá tá sem visto precisa dar ainda? um passinho para frente aí falar, opa, a responsa é minha, eu vou quebrar esse ano. Como que você tá enxergando essa Loud? Pra mim é esse segundo ponto. Cauãzinho e Pancada precisam aparecer urgentemente. Vamos cobrar esses caras, então? Eles Vamos precisam cobrar. ser Já tem. cobrados, essa é a verdade. Mas, assim, a gente faz a brincadeira, mas com certeza eles mesmos já entenderam que o desempenho deles não tá do jeito que eles costumavam desempenhar. Seja o Pancada, que não é mais aquele MVP do Champions 2022, que tá tendo dificuldade de se encontrar no servidor, e agora vai ser o IGL, então tem mais essa responsabilidade, mas que pra mim parece ter encontrado, até mesmo no ser IGL, o momento dele assumir essa responsabilidade. Ele é o cara mais experiente do time. Se não for agora, não tem outra pessoa pra ser. Essa cisão fala bastante disso. Sim, Quanto do sim. Cauãzinho voltar a performar. Então, beleza, a gente vai, obviamente, falar dos jogadores novos, mas esses dois jogadores precisam se encontrar e entender qual é a função deles dentro do time. Até mesmo porque o Cauãzinho, ele chega num momento na Loud, quando tem aquele time de 2023, que todo mundo falava da possibilidade do Cauã ser o novo Sadak, do Cauã ser treinado pra ser o novo IGL. E a gente Sim. viu que, infelizmente, isso não funcionou pra Loud. E talvez essa era a maior Isso era com o Les, não era? Tipo, eu lembro que nessa época aí, depois que eu e o Pancada a gente saiu, eu não lembro se foi uma entrevista que o Sadhack falou. Era os dois? Pode crer. É que eu não conheço o Cauã, né? Tipo, muito bem, que nem o Les. Enfim, deixa eu ver. oportunidade que a Loud tinha. A maior ficha estava depositada no Cauã em relação a isso. E quando ele não consegue, a Loud começa a procurar o que pode funcionar. Então o Cauãzinho precisa, não mais sendo o IGL, voltar a performar individualmente falando. Leozito mandou R$5. Salve campeão. Tem player no Brasil ainda esperando por visto para jogar no Américas? Vi hoje que as emissões foram suspensas por tempo indeterminado. Pelo visto, teremos novamente Cara, times desfalcados? eu ia- F. Tales. Eu ia falar isso também, velho. Eu ia falar isso hoje, ia trazer esse assunto hoje. Eu tava falando com a Sophie, cara. Eu vi que, mano, parou, né, de emitir visto pra imigração. Se eu não me engano. Deu algum BO lá. Mas eu não sei se o visto de atleta entra nessa categoria. Tá ligado? Mas só pra imigrantes. Então, eu acho que visto de atleta tá safe ainda, não? Os vistos em andamento, eles ainda iam seguir. Só os novos vistos a partir do dia 21. Ah, tá. É. Mano, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Onde tá o Basic, mano? Pelo amor de Deus. Basic. Cadê você, pai? Não vai falar que você tá na rodoviária Tietê, mano. Ele já foi? Pô, cara. Não é possível que esse moleque, mano. Nossa senhora, não vejo a hora desse moleque jogar logo essa franquia, velho. Tem 18? Já. Mas enfim. Deixa eu ver o que ele tá falando. Desculpa aí, pausei aqui o bagulho da Pra live. mim, o desempenho dele, não tô falando que ele tá jogando mal, porque o Vou Cauãzinho pra mim voltar é um aqui, chat. Desculpa, eu me perdi um pouco, tá? Rapidão. momento na Loud, quando tem aquele time de 2023, que todo mundo falava da possibilidade do Cauã ser o novo Sadak, do Cauã ser treinado pra ser o novo IGL. E a gente Sim. viu que, infelizmente, isso não funcionou pra Loud. E talvez essa era a maior oportunidade que a Loud tinha. A maior ficha estava depositada no Cauã em relação a isso. E quando ele não consegue, a Loud começa a procurar o que pode funcionar. Então o Cauãzinho precisa, não mais sendo o IGL, voltar a performar individualmente falando. Pra mim, o desempenho dele, não tô falando que ele tá jogando mal, porque o Cauãzinho pra mim é um jogador muito bom. A gente sempre elogiou, falou que ele ia ser um dos melhores iniciadores, mas tá longe de ser o Cauãzinho que a gente acostumava ver. E aí, tá com o Niang? Cara, tem uma opinião. O que acontece? Quando eu e o Pancada saímos, né? Veio a Loud 23, você ainda tinha um core de Aspas, Les e Sadak, né? Posso estar falando besteira porque eu não tava lá, mas eu acho que, assim, o Aspas e Les, eles participavam muito mais de adaptação mid-round, de call, do que eles queriam fazer. E ainda tinha o Sadhack, né? E quando o Cauã e o Twiz entraram, tipo assim, o Cauã e o Twiz, eles não entraram pra, tipo, somar em relação a call, a mid-round, etc, né? Eu acho que o Cauã e o Twiz, eles entraram mais pra somar com, mano, todo respeito, com mira, tá ligado? Tipo assim, o barco já tava lá, pai, é só
só entrar. Então, quando virou pra 24, que o Aspas sai, o Aspas, querendo ou não, depois de 22 e tudo mais, ele já era mais proativo no jogo. Então, quando o Aspas saiu, a proatividade em si no pack, né, aqui no bloco de 3, que é o duelista e iniciadores, deu uma certa diminuída, porque na minha visão parecia que o Sadiak ele ficou muito sobrecarregado, né? E tipo, e aí ele fazia mais um trabalho de... Um exemplo que eu acho que dá pra vocês entenderem melhor. Ele fazia mais um trabalho de bolster. Faz sentido? Tipo assim, um trabalho de fazer aquele micromanagement, né? Tipo assim, pô, spota ali, banga aqui, faz o que lá, faz o que lá, enfim. Então a Loud 23 era mais proativo, não demorava tanto pra reagir nas jogadas, porque eles já tinham o core ali, mesmo com eu e Pancada saindo, eles tinham aspas Alessa de hack, que os caras já sabiam o que tinha que fazer e, tipo, não tinha essa enrolação toda. Quando vai pra 24, a Loud ela vai se perdendo aos poucos nesse sentido. Demora pra reagir algumas coisinhas dentro de jogo, né? Eu ainda acho que quando a Loud tava com o QCK, eles estavam bem. Eles estavam num caminho bom, quando a Loud tava com o QCK. Aí depois teve as mudanças, né? Que aí não sei, nunca vou saber, ninguém vai saber. E aí foi se perdendo um pouco, aí foi tentando inovar, o Sadhack jogou de Neon, até foi pra duelista, enfim. Começou as doideiras. Então, eu nunca olhei dessa maneira pra Loud, que tipo, o Kawan, ele ia ser o novo Sadhack. Eu imaginei que o Les, ele ia. Porque o Les ficou muito mais tempo, passou por tudo que, né, na Loud 22 e tudo mais, e tal. Mas acho que o Kawan, agora sim, o Kawan, nesse momento de 26, ele está... Quer dizer, ele tem que estar preparado pra ser o braço direito do Pancada, né? Porque, tipo, o Pancada e o Kawan, ele tem que ficar lado a lado, que era meio que pique eu só de hack, né? Tipo, os dois falarem sobre o jogo, sobre cal, como eles querem jogar o game, que era isso que eu e o Sadhack fazia na época. E de como como nós queríamos jogar o Valorant. Como a gente enxergava o jogo, como ele deveria ser jogado round a round. Então, assim, eu acho que é nessa posição que o Pancada e o Kawan tá, né? O Pancada tá de GL com a experiência dele, só que o Pancada também não pode fazer as coisas sozinho. Ele nem deve fazer as coisas sozinho. Ele precisa de uma ajuda, de um braço direito. E esse braço direito seria o Kawan. E os dois tem quem? Tem o Luke Show, que tá amassando, tá quebrando, que encaixa meio que bem parecido com o jeito até que o Les jogava, com muita mira e tudo mais, sendo lurker, enfim. E aí junto o Virt, que é o duelista, que pra mim o Virt ele joga muito bem. Ele teve uma estreia muito boa na Loud, mas depois a Loud ficou um pouco bagunçada, né? Mais uma vez, com todo respeito. E o Darker eu não conheço, mano. O Darker eu não faço ideia. Eu não sei o que esperar do Darker, eu não sei, então não tem nem como eu falar bem, falar mal, tipo... Aí eu tenho que ver ele jogando, porque eu, sinceramente, eu não vi. Eu sei que ele tem mira e tal, mas hoje em dia, no Valorant, o que tem mais de sobra é player com mira, né? Então, boto fé que ele pode se tornar um ótimo jogador dentro da Loud, mas eu preciso ver, né? Preciso ver, realmente. Mas a parada da Loud não é questão de jogador bom de quem tem mira, é de fazer o jogo funcionar. Porque o Pancada não é ruim, o Kawan não é ruim. A galera fala, o Kawan tem uma má fase, o Pancada tem uma má fase. Mano, quando você não consegue jogar o jogo da maneira que você pensa, da maneira que você quer, não adianta, pai, você não vai resolver na mira, mano. Você não vai resolver na mira. É por isso que eu acho que o Aspas é um pouco fora do normal. Por quê? Porque o time que ele tá, ele dita a maneira que eles têm que jogar o jogo. Porque se tá jogando do jeito errado, o Aspas nem joga. Ele deixa os caras se matar. Entendeu? Daí você não vai fazer o que ele quer fazer. É difícil, né? Ele dita um pouco o jogo. Então, tá faltando essa consistência em cima da Loud, que eu acho que o Pancada e o Kawan tem tudo pra criar isso, né? Foi mal, pausei, falei pra câmera. Ou Tô você com tem uma Niang, pô. opinião diferente da dele? Cara, eu lembro inclusive do Niang, né? Falando que a gente fez uma questão de casters lá, e aí o Niang falou que o Kawanzinho foi um dos jogadores que mais decepcionou ele no ano passado. Eu lembro disso e eu meio que concordo, porque o Kawanzinho tava pra ser um dos melhores iniciadores do mundo que a gente tinha, jogando muito bem, acabou não performando muito, e principalmente Pancada pra mim, que já tinha que ter pegado essa questão da liderança da equipe há muito tempo. Desde o ano passado, é o jogador mais experiente, ele é muito bom de fato, mas ele precisa mostrar isso, até porque a gente sabe que a Loud tem uma torcida que cobra bastante, então tem que ser uma pessoa que vai aguentar toda essa cobrança com muita tranquilidade, então acho que o Pancada vai ser bom pra isso, e aí acaba continuando o Virt, que eu gostei bastante dele, fico feliz que ele não foi trocado, achei que ele foi muito bem no ano passado. Quase foi, né? Ele mesmo falou, né? Ele que ficou quase por ali, saiu. né? Mas pelo menos eu fiquei feliz que ele ficou, porque ele tem aquela questão de que pra mim ele vai crescer bastante, principalmente esse ano, quero bastante ver isso, e o Luke Show, que a gente sabe que é a estrela, é a estrela da equipe da Loud, quero que continue dessa maneira, a maneira como ele joga agressivo,
agressivo, cria essas jogadas, pra mim vai ser muito importante. Eu quero ver como é que vai ser esse novato. Porque, assim, esse novato é bom, assim, na minha visão. Eu já vi ele jogando um pouquinho, se eu não me engano, ele jogou Jogou na... Ascension também, não jogou? É, Ele jogou Etiolus, junto com o isso mesmo, Virt. Ele Etiolus. jogou junto com o Virt, né? O Darker. Então, assim, forte. Mano, o Luke Shaw não pode ser a estrela desse time. Nem fudendo. Não sozinho. Não pode. Tipo, o Luke Shaw, ele precisa de mais um cara com ele. E nesse caso seria, mano... Tem que ser o Virt, mano. Senão não vai rolar. Tem que ter uma estrela dentro do pack, né? Do bloco, dos iniciadores e tal. E o duelista tem que matar, mano. E hoje em dia, mano, pra quem entra agora no cenário como duelista, moleque, que responsa, viu? Porque os duelistas ao redor do mundo aí, tipo, mano, a Pacífico, Américas, China e Europa, mano, duelista bom, você tá louco, tem de sobra ali, velho. Só tem cara bom, mano. Então, assim, pra quem é duelista hoje, cara, não dá pra errar. Só tem cara absurdo, velho. É foda, né? É complicado. Eu acho ele muito forte, quero ver como é que vai se adaptar, porque eu achava que eles iam internacionalizar novamente o elenco. Mas parece que não, continua da maneira que tava, então eu confio. XR, a Loud Com é potencial, o time mais vencedor do Brasil Sim. da história, campeão mundial, campeão de América. Então, assim, camisa existe... pesa Eu ia também. falar isso, Camisa existe pesa uma pra caramba. cobrança do que a Loud já entregou em resultados passados. Então, assim, independente quem entra nesse time, quem fica de um ano pro outro, tem que mostrar resultado. E a Loud no passado... Cara, é não muito pegou doido nenhum isso, né, playoff, chat? Tipo assim, o MBR ele tem uma expectativa muito alta pelo line-up que eles têm hoje. Pelo fato deles terem o Aspas e o Zekin. E a Loud, não importa, mano. Quem tiver na Loud hoje, a expectativa vai ser alta, mano. Esquece. Não importa, mano. Ah, entrou XY, foda-se. Camisa pesa, irmão. Você vai ter que ralar, porque aqui os caras estão acostumados de outro Bom, jeito. mas eu acho né? também que a Loud já passou por essa fase de que tava carregando o peso do tamanho da org. Óbvio que a org continua tendo, né, toda a história e tudo mais, só que eu acho que esses últimos A anos torcida foram não muito deixa Saci morrer. conturbados Fanboy por- mandou R$5. Ô, vou tirar o Pix, Ainda tá, bem guys? que o Posso? Saci ensinou Aspas a pensar. Ô, Saci. Não ensinei ninguém a pensar. O Aspas se virou. Eu só dei um empurrãozinho. Guys, eu vou tirar o Pix rapidão. Senão eu vou ter que ficar... Vai demorar umas 3 horas já esse react aqui. Calma aí. conta disso, e aquele negócio de querer, né, trocar o pneu com o carro andando, né, e arrumar e troca quem é coach, quem é IGL no meio do campeonato e não sei o quê. E agora o Pancada, tudo bem que ele está assumindo essa função, mas ele já teve, né, um período de teste, né, o ano passado, fazendo essa função aí de IGL, então acho que agora ele vai chegar um pouco mais preparado. A grande questão a gente sabe do potencial que o Kawazin e o Pancada têm, né, a gente já viu o nível que eles podem entregar de jogo, então dá essa confiança, né, de que a gente sabe que eles podem chegar lá de novo. E o Virt, cara, mais do que Valeu, a Thay Sassi. falou, eu acho que ele é um cara que mostrou que tem muita personalidade, né, cara? Confiança. ele tem mesmo. Bicho é da E hora, acho mano. que o bom duelista, cara, tem que ter essa confiança que ele tem. Eu gostei muito, né, das entrevistas dele, né, da forma como ele se posicionava. Então, assim, eu tenho muita expectativa. A gente viu em termos de mira que ele é muito bom, né, mas às vezes ele acertava uma bala impossível, às vezes ele dava uma pinada monstra. Então, eu acho que é mais essa questão de nervosismo também, de ter sido a estreia dele, de estar num país diferente, né, de pra ele estar numa org falando outra língua, por mais que o espanhol e o português sejam parecidos, né, também tem essa adaptação. E, enfim, então eu acho que o time inteiro do MBR, da Loud, perdão, O cara gosta do MBR, né, mano? vai time chegar do um pouco BR, mais opa. preparado Valeu, agora, Sassi. né? Só com a entrada do Darker aí de diferença. Então eu tô confiante. Eu tinha ido atrás de alguns números, né, em relação à quantidade de espectadores desse último Stage 2 agora. E a Loud, mesmo com o momento onde a Loud tá, que não tava sendo um momento bom, ainda foi dos 5 jogos mais assistidos do Stage 2, 4 vezes foi a Loud, cara. É gigante. Então tem um peso ainda grande, Sim. mas até mais da torcida agora realmente É, do a que torcida. necessariamente de ter sido a org campeã, porque tudo mudou esse pacão. Não, Mas e aqui? agora... Pra mim, o que vai mostrar realmente se essa Loud vai funcionar ou não é. No começo do ano a gente viu eles juntando jogadores que já se conheciam antes. Que era STK, Vini, DG. Pancada e DG. Verdade. Agora eles estão juntando mais uma vez, só que 3 jogadores que jogaram juntos na Etiolus, né? Na Etiolus. O Romanilli também Com o chegou, Romanilli, né? exatamente, né? Contando ele como coach. Não, e assim, Nossa, vamos pode fazer crer, um grande né? acordo aqui, Ah. que é o seguinte. Certo. O Niang, quando a gente começou a falar Tinha da Loud, percebido o Niang isso. tava falando do Pancada, ele falou uma parada que eu fiquei refletindo enquanto vocês estavam trocando ideia. Pô, cara, toda vez que a gente vai falar do Pancada, a gente fala que MVP do Champions de 22. Irmão,
3 aninhos já, velho. Expirou. Não, e aqui é um ponto Tem que, que assim, renovar. não dá pra gente lembrar do Pancada como campeão do MVP de Champions de 22, cara. Estamos entrando em 26, mano. 23, 24, 25. O Pancada, ele não pode ser... a gente não pode ficar eternizando o Pancada como... Tudo bem, foi um feito absurdo, a gente sabe. Mas eu quero ver mais do Pancada. Sim. Eu quero falar Mas do tiveram Pancada lances de... absurdos do Pancada nesse ano passado de vencer mas pra assim, mostrar que ele ainda... nível individual, sim. a gente sabe que o Pancada tem e, Exato, assim, um dos melhores controladores tranquilamente da liga, a gente sabe disso. Mas acho que agora, o grande ponto que a gente tá, acho que eu quero dizer do Pancada é o seguinte, chegou a hora do Pancada ser a cara da Loud. Sim. Eu entendo. Tá entendendo? Não é mais o rolê assim, pô, ele jogou muito bem 22. Tá, mas já são 3 anos, mano. Sendo que desde 24 ele tá no time, no segundo semestre de 24 ele entra. A gente tava lá na ocasião, eu lembro que a gente tava viajando. Mas eu não espero que ele vai ser o cara que vai matar 25. Não, Eu não. acho que o que o Spaca tá falando é sobre essa questão botar da ordem. Loud que foi de 2025, de assim, ser um time bom taticamente, você vê que eles tinham ótimas propostas, mas em alguns jogos eles deixavam a peteca cair. Era um round que eles acabavam entregando, que aí acabava tudo, perdia todos os rounds em sequência, perdia várias partidas de 2-1 ali, podendo levar num 2-0. Então eu acho que o Pancada, a questão dele pra essa lineup é não deixar essa peteca cair. Exato, Colocar assim, pô, exato. não, galera, bora, a gente perdeu um round besta, beleza, mas vamos continuar, vamos fazer uma tática diferente, eu acho que seja E isso. até mais do que isso, que é o seguinte, pô, cara, eu quero falar do Pancada do kickoff desse ano. Se a gente for fazer um Revelando Área que a gente vai fazer do Stage 1 ou Stage 2 desse ano ainda, é falar, pô, eu quero ver o Pancada do kickoff. Eu não quero tentar, porque, cara, quando a gente fala do Pancada de 22, parece que esses últimos anos dele não existiu. Ele não jogou. Em números, o desempenho do Pancada agora no Stage 2 foi pior do que o desempenho dele na Sentinels quando ele jogava de Killjoy. É mesmo. Entendeu? Então, assim, o grande ponto, eu acho que é isso. É o peso do Pancada. Pô, absurdo, cara. MVP do Champions de 22. A gente sabe que ele é muito bom. Mas eu quero falar do Pancada do presente. Eu não quero, porque a gente tá falando do Pancada já. Em Cauã, a mesma coisa, tá? Esse ano do Cauã é o último que a gente fala do Cauã de 23, cara. Vai bater 3 anos, igual do Pancada. Sim. A partir do ano que vem, eu quero falar do Cauã desse ano. O Cauã tá quebrando, tá jogando muito, pô. Cara, tem uma parada que, tipo assim, quando a gente tava na Loud, tipo assim, o Pancada era experiente, tá? Mas quem dava a cara era eu e o Sadiak, né? Ah, perdia, vai quem? A gente tentou uma vez colocar o Les lá, saiu um monte de merda na entrevista, as pinhas, coitado, sabendo nem o que tá fazendo. O Pancada até tinha receio de colocar na entrevista, porque ele ia de chavar os 2 meninos do time. Aí ficava eu e o Sadiak olhando e falava, mano, vai ter que ser nós, senão fudeu. Então a gente dava essa cara. Então, assim, quando a gente entrou no cenário de Valorant junto com a Loud, sempre que... É que a gente não perdia no Brasil, mas, tipo, quando a gente perdia lá fora, a gente dava a cara, né? Eu, o Sadiak, e a gente falava. Falava, mano, jogamos muito mal. A gente, pô, falava com a torcida, falava, cara, a gente não joga desse jeito. A gente fala, sei lá, meio que dava a parecer que a gente não estava contente com X, Y de performance. A gente dava melhor. A gente reconhecia os nossos erros e sempre apresentava uma certa melhora. E às vezes nem uma melhora, mas pelo menos tipo, a galera via que a gente não tava brincando. Certo? Posso estar errado aqui, mas acho que foi essa visão que a gente passava. Tipo assim, mano, a gente perdeu em Dinamarca. 0-2. Irmão, humilhação. A gente foi humilhado. Mas a gente deu a cara. A gente falou, mano, a gente foi humilhado. Que merda, a gente tá puta, a gente não quer, mano, jogar assim. Mas tem o Champions, a gente não vai parar de treinar, né? Então, assim, vamos lá, mano, vamos voltar melhor pro Champions. Enfim, e essas coisas assim. E aí, 2023, quando eu saí, acho que foi meio que nessa vibe também. Acho que o Aspinhas começou a dar mais entrevista, né? O Sadiak ainda falava as coisas e tal, o Tutu e o Cauã estavam se soltando. E aí... Chegou 24. Acho que a 24 foi mais o... Posso estar errado, acho que 24 foi mais o Les que apareceu, né? O Les começou a dar mais entrevista, começou a soltar mais, falando com a Loud. Enfim, aí 24 a torcida já não tava gostando muito, que foi muito diferente e tal. Enfim, o que eu quero dizer com isso? O que a gente vê do Pancada, do Brian nessa Loud, eu, pelo menos, eu não tô esperando que o Pancada vai ficar matando 30 e ter que carregar esse time, tá ligado? Eu não acho que o Pancada tem que ser a estrela, minha visão. Ele vai ser o cara do clutch, que ele sempre foi, né? Quando precisar ele aparece, o jeitinho gentil Pancada de ser, né? Mas eu acho que o que a gente espera do Pancada em si, a expectativa em cima dele, é ser a cara da Loud mesmo. Tipo assim, pô, se deu merda vai ser ele que vai falar, se deu bom vai ser ele também que vai falar, o que ele precisa melhorar, mostrar que tá treinando, que tá querendo ganhar e tudo mais. Acho que é isso que a galera espera dele, né? Não sei se eu tô viajando aqui, não sei, Chad. Eu acho que é isso. Né? A gente não tá esperando que ele vá ter os melhores testes do campo, se tiver ótimo, mas a gente tá esperando um capitão na Loud, né? Um líder,
certa forma. Então acho que é isso que a Loud precisa, cara. Pra torcida dar uma acalmada também, né? Então, eu acho que a liderança é o que faz falta pra galera que tem essa expectativa tão alta na Loud. Não só resultado, mas questão de líder mesmo. Dar mais a cara. E eu acho que, tipo assim, conhecendo o Brian, ele tem muita essa personalidade, ele tem muito esse perfil, tá ligado? E, obviamente, mano, pancada, meu amigão, eu sempre vou torcer pra onde ele estiver, menos contra o MBR, né? Também, senão eu perco o contrato, sou tonto. Mas, onde o pancada estiver, estarei torcendo por ele. Performarem bem esse ano, talvez eles nem continuem na liga ano que vem, né? Mas Então, a gente torce, obviamente, para que a Loud, que independente, que não fez uma modificação gigantesca, trouxe um treinador e mais um jogador diferente de outras equipes, e a gente vai começar a falar daqui a pouco da Fúria, que tenha sucesso, cara, e principalmente os remanescentes, Luke Show, Pancada, Cauã e Virt, cara, aproveitem essa sinergia, Niang, pra poder dar alegria pro torcedor. Alegria pra gente também, cara. Quando a Loud ganha, a gente fica feliz pra caramba Não também. tem como não ficar, cara. Até porque a Loud dos times brasileiros, é a que tem mais O mais representantes brasileiro, brasileiros Exato, agora. exato. Então a gente tem cada vez mais torcida pra Loud também. São E três, algo né? que pode ser muito positivo, que a gente acabou não falando ainda, mas é sempre também a faca de dois gumes, né? Pode ser muito positivo ou muito negativo. É que a Loud tem agora jogadores que são flex dentro da equipe. Se a gente parar pra pensar, o Luke Show ele fazia sentinela controlador. Pode ser que ele seja o Chamber. O Darker é um jogador que fazia flex muito bem. Cauãzinho, será que ele vai ser main iniciador ou ele vai fazer flex? Particularmente falando, eu ainda acho que ele é melhor de iniciador do que jogando de breach, por exemplo. Então tem que entender muito bem essas funções, Eu também porque acho. hoje, se a gente pensar num meta onde o controlador tem que ser agressivo, eu já não vejo mais o pancada sendo esse cara. Se for pra ter um controlador agressivo, é Darker ou Luke Show. Luke Show, é. Pois é. E aí o Pancada vai fazer o quê? Vai fazer Viper em todos os mapas? O Pancada vai voltar a jogar de sentinela? Então a Loud ela tem um problema que também pode ser a solução de encontrar e entender muito bem os agentes. Pra mim o Chamber vai fazer a diferença nesse time. Da hora, vamos falar da Fúria agora? Faz o F, Fúria, XRM. A Mas Fúria calma aqui. aí, pô. A Loud vai estrear quando? Amanhã! Tá, é verdade, né? A Loud. A A Thalia gosta da Loud, Loud. a Loud, tá A vendo? Loud, tem que gostar, Um cara né? gosta da Loud, outro do MBR, tá, Você Niang? gosta A de gente quem? tá Vocês aqui. ele gosta da Fúria. Meu coração ele é aberto pra todos os times brasileiros XRM. Coração Não tem demais, essa Pacão. safadeza que você tem. Quais aí? Entendeu? Eu tô vendo uma pantera Tem aí aqui, só, ó, velho. Pantera, tem um triângulo da Loud aqui, ó, tá vendo? Aqui o triângulo, tá vendo? Pronto. Vamos falar aqui, a Thay Dia 16, mencionou muito não? bem, Não, dia 15, a Contra a Loud Cloud9. estreia contra a Cloud9, então assim, cara, É o Loud, segundo jogo pelo do amor dia, de né? Deus, Vocês a têm que Cloud9, a gente vai falar depois dessa Cloud9, mas Cara, cara, a não Loud faço ideia precisa de como tá a começar Loud. bem, precisa começar bem, e vamos falar da Fúria agora, porque é o time que a gente sabe que mudou drasticamente de direção de projeto, a Fúria tava Ô, Fúria! insistindo em trazer jogadores do VCB, e a gente falava, pô, tá certo, tem que dar oportunidade, só que, cara, esses jogadores não Quartezinho. representaram a altura do que a Fúria gostaria, então eles internacionalizaram o time. E não só isso, né, Thay? Trazendo jogadores de peso. Pô, o Sim. Eidu, cara da 100 Thieves, Sim. entrou. O Muito Artzinho, bom. cara, que tava no Artzinho. MBR. Então, Artezinho assim, tá lá. é um time que, além de se reforçar de maneira significativa, se manteve no NA nos últimos meses para jogar alguns off-season. Então, a Fúria entendeu que, beleza, mudamos a direção de projeto e a gente precisa dar rodagem para esses caras, até porque o Allen é muito novo. É um Sim. duelista muito novo. Então, a Fúria, você acha que deu tempo da Fúria ajustar o que foi necessário pós-off-season para chegar bem nesse kickoff? Eu acredito que. Assim, não sei, né? Eu espero que sim, pra ser bem sincera, porque a gente sabe que o off-season não foi muito bom ali pelo lado deles, mas isso é um lado positivo, tá? Porque todos os anos que eles foram bem no off-season, eles não foram muito bem no É verdade, stage. é verdade. Então eu acho é que agora vai ser o contrário e isso é extremamente positivo. Só falando pra vocês, galera, quem entrou foi o Nerv, Artzinho, EU, Alin e Kuala Noob, né? Tanto o Nerv quanto o Alin foram da KOR. Do Challenge do do Challenge Wayne. do War. Wayne, Então, Treinamos assim, bastante contra são eles. bons, eu vi o Alin jogando muito mal Na ali no época de off-season, 24. eu espero muito mais dele ali pra equipe. O que eu acho positivo é a comissão técnica ter continuado. O Camino é muito bom, o Shao também. Então eu espero que eles tenham se organizado. Eu gosto bastante do Artzinho também, eu acho que ele foi muito bem como líder ali na questão do MBR no ano passado, apesar de todas as coisas que acabaram acontecendo. Então assim, principalmente também porque ele jogou muito bem o Champions. Só mostra como ele tem esse mental também pra continuar, conseguir e tudo mais. Eu torço pra que esse ano a Fúria consiga ir muito bem. Deixa eu dar uma farpada aqui rapidão, Niang. Seus amigos do Pletchat. Seus amigos, seus brother. Seus brother do Pletchat falaram que a Fúria é o 12º time do campeonato. E aí, mano? Eu acho que eles ficam na frente da Envy. Que isso? Só? Não sei, em comparação aos outros, eu acho que eles Pô, chegam... só acho é que a Fúria- foda também, né, mano? Porque tem muito time bom, velho. Pior que a Parada. Cloud9, cara.
E pelo menos acho que nesse sim. início de campeonato, eu acho que sim. Tem um teto maior de evolução do que a Cloud9, mas no início de campeonato, eu acho que vai eles ser começam difícil, né? atrás. Até porque, pra mim, uma das grandes problemáticas da Fúria nesse começo de campeonato, pelo menos no off-season, eu sou muito defensor de off-season, então pra mim, principalmente os times brasileiros, que é o que a gente quer ver melhorando, tinha que jogar, cara. Então a Fúria usa o off-season pra melhorar algumas coisas isso e foi um deu pra ponto ver positivo. muitos problemas. Então Deu. a comunicação do Isso foi time, bem quando em positivo algum da momento, Fúria. acho que foi no campeonato da Sentinels, eu não lembro qual que eles jogaram, que compartilhavam as comunicações. Nossa, mano, uma bagunça, cara, uma bagunça. Não sei se você assistiu esse Sentinels Invitational, mano. Caralho. E é tipo assim, foi bem no comecinho do time da Fúria, né? Porra, que bagunça, mano. Era um atropelando o outro. E é normal. Sendo sincero, time novo, nunca ninguém jogou com o outro ali do lado, enfim. Normal essa baguncinha na comunicação. Mas tava num ponto, tava fora do normal já. E talvez não tinha rolado no treino e rolou no campeonato, né? Esperar o Nidão falar Deu pra aqui, ver a peraí. comunicação muito afobada. Sim. E o Shao fala que é uma comunicação que nos treinos, obviamente, Aí, ó. nunca vai ter, porque não tem a pressão. Então, por Só eles no terem jogado off-season, né, no off-season, campo. talvez seja mais fácil de corrigir. Então, eu espero uma Fúria corrigindo esses problemas. Até mesmo o problema de tentar usar o meta da DRX, de usar Waylay e Yoru pra esse time. Parece que muitas equipes estavam tentando seguir esse caminho e, no meu ponto de vista, é talvez o mais difícil de você seguir. É muito difícil você conseguir combinar os dois jogadores pra jogar Waylay e Yoru. E a Fúria não conseguiu. Então, vai ter que solucionar esses problemas. Só que a vantagem deles já testaram isso no off-season. Não vai ter que testar isso no kickoff pra ir no meio do kickoff corrigir. Apesar de tudo, não acho que eles chegam tão bem, não. Cara, sabe esse bagulho que o Niang falou de Waylay e Ouro? Mas tem uma parada que, tipo assim, pra mim, quem faz isso funcionar, com todo respeito, são os dois, né? Os dois jogadores que estão jogando com essa porra. Irmão, o coach, ele só pode, tipo, a comissão técnica só mostra o caminho. Mas se os dois players não fizerem um esforço ali pra melhorar a energia, pra melhorar a sinergia, esquece. Agora vai colocar sei lá, o Sato e Spike do lado do outro, de Waylay e Ouro. Acabou. Caralho. Os dois vai se entender em 2 rounds. Tá ligado? Aí se você colocar um cara ali que não jogou com o outro e tal, e aí tá, tipo, seguindo o call de staff e tudo mais, mano, vai atrasar pra caramba essa sinergia, essa evolução, tá ligado? Por isso que eu acho que, tipo, os jogadores, ele tem que estar... Não tô falando, né, dos jogadores específicos da Fúria, mas só comentando. Quando eu assisti os jogos da Fúria, pareceu que, tipo assim... Caralho, eu vou falar isso aqui, vai parecer uma farpa. Tem uma hora que eu fiquei até com dó do Shao, mano. Que, tipo, eu vi os problemas, eu falava, irmão, o que o Shao pode falar aqui pra resolver essa fita, velho? Eu tava vendo a comunicação e alguns entre e eu falava, puta, mano. O Shao ia falar o quê? Galera, terapia amanhã às 14. Tipo, tá ligado? É muito difícil, mano. Tipo, ele tem que apresentar um caminho pros caras e cabe aos jogadores seguirem isso também, né? É foda, velho. E aí, é que eu não vi o vídeo do Shao ainda, né? A galera falou que o Shao... Eu vi um vídeo do Shao, falou muito bem. Só que teve um vídeo que ele falou do Artzinho GL, né? Os vídeos do Shao, galera, tá muito bom, inclusive. Não sei se vocês estão assistindo, mas ele dá uns insights muito legais nos vídeos dele. Eu achei da hora esse tipo de vídeo, ele como coach e tal. É bacana. Tem uma visão, assim, do que tá rolando do time. Mas, enfim. Falando da Fúria em si, antes do Spaca falar... Ó a carinha do Spaca, caralho. Nossa, já... Valeu, Sassi. O cara do Spaca quando vê a Fúria jogar. A Fúria, cara, tá numa situação muito diferente dos outros times do VCT Américas, né? Por quê? Eles jogaram off-season, que não foi errado, muito bom por sinal. Só que é um time que não teve uma liga logo de cara, então mostrou que tem muita coisa pra trabalhar. E assim, talvez esse kickoff, é o que falou, talvez eles fiquem lá embaixo. A expectativa seja baixa, mesmo com jogadores bons. Porque os outros times já têm uma certa liga, né? Mas, talvez, com esse tempo todo de off-season, de treino e tudo mais, o Artzinho virando GL, talvez, mano, clique. Talvez. Só que, mano, não tem como ficar com uma expectativa alta pra Fúria nesse kickoff. Resta, tipo assim, vamos esperar pra ver. Tá ligado? Vamos esperar pra ver. XR, é o seguinte, cara, eu falei em live, eu queria ouvir a sua opinião, que é sempre muito importante aqui pra gente, obrigado. a opinião de um cara que é torcedor, de um cara que tá ali sempre na torcida pela galera, que é o seguinte... Representando os platinas do chat. Você acha, XR? Era alemão? Apesar que eu sou ascendente, hein? Não, tá. você Quero tem deixar bem que claro. retificar isso aí, Eu falo não que eu é represento não os é platina. platinas, mas eu sou ascendente. Exato, que é o seguinte, cara, você não acha que a Fúria tem assim, olhando pra organização e olhando
o VCT Américas, a Fúria nunca foi protagonista. Tá passando por debaixo dos radares, o galera não tá botando muita fé. Você não acha que os jogadores podem assumir esse manto de, pô, velho, a gente pode mudar a história de uma organização dentro do campeonato? Você acha que isso não tem um quê de querência? Tipo assim, pô, o Artzinho saiu do MBR e foi pra Fúria, e o saiu da 100 Thieves foi pra Fúria. Você acha que os caras não estão querendo falar assim, pô, deixa os caras falar. Deixa falar que a gente vai chegar alombrando geral. Você acha que não, eu acho que não dá pra sonhar? Jogador... Me diga, XRM. Não, eu sonho, né? Eu sempre vou sonhar, né, cara? Apesar de eu ter ficado um pouco chateado com essa mudança aí dos times, né? Enfim, não trazerem tantos jogadores brasileiros. Eu acho que no caso da Fúria não dá nem pra criticar tanto, porque eles fizeram tudo que a gente pediu. É verdade. Tudo que a comunidade pediu nos últimos anos, contrata X, contrata coach tal, contrata jogador tal. A Fúria fez tudo que a gente pediu e nada deu certo. Então, assim, pelo lado da Fúria, eu passo um pouco mais de pano nessa internacionalização, porque eles tentaram. E só que assim, cara, eu sinceramente não acho que o EU vai falar, nossa, eu quero a Fúria, eu quero fazer o nome da Fúria. Não, o cara tá lá pra fazer o trabalho dele e todo jogador, quando é subestimado, independente da hora que tá, quer calar a boca de quem tá falando mal, né? Então eu acho que tem essa vontade de calar a boca, principalmente, né, pelo ego, né, próprio e tal, e não necessariamente por estar defendendo a tag da Fúria ou de qualquer outro time. Agora, o que me dá a esperança de ver esse time se organizar é porque sempre que a gente criticou muito da Fúria, não era o nível dos jogadores, era a estrutura, os erros, jogar como se fosse numa ranked, fundamentos até, com o microfone mutado e tudo mais. Então agora a gente tem... mutado. Pois é, a gente tem agora o EU, que já foi um cara vencedor. Campeão de Américas, também, cara. Né? A gente tem o Artzinho também, que chegou muito longe. Os outros jogadores não tiveram tanto sucesso, né, de Tier 1, mas ainda assim... são bons jogadores que a gente já viu com a Alanub dá muito trabalho, né, para times brasileiros. Mas eu espero muito que o EU e o Artzinho tragam essa experiência para fazer com que a Fúria jogue direito, né? Que é o que a gente mais cobrar. Seja competitiva, Putz, né? Isso é verdade, cara, mano. Que não faça a gente passar vergonha em que usa recurso, muito mal jogados, né? como já aconteceu com tantas outras lines, com jogadores que eram muito bons, mas que sei lá, velho, que acontecia isso com é verdade, chegava lá na hora e parecia que tava multado. Porque, né? tipo assim, assistindo a Fúria, a gente não viu erros grotescos, assim, a gente viu muita afobação nessa off-season, tá? Nessa off-season. Que eles perderam a off-season, foi mais afobação, uma falta de sinergia. A gente não viu um cara, mano, sei lá, entrando sem bangar, tá ligado? Fazendo um bagulho, tipo, sem totem família, vamos sair pulando. Tipo, não teve isso, né? Mas eu concordo com o XR, mano. Acho que a expectativa, por enquanto, é essa, né? Por enquanto é essa. De fato, cara. Acho que a grande torcida pra Fúria é desempenhar e ser um time competitivo, Nini, porque as outras line-ups, infelizmente, cara, a gente fala infelizmente porque a gente é próximo dos jogadores, conhece os caras, mas não conseguiu performar e a Fúria tem essa missão agora internacionalizando a line-up, né? Tô com você nessa e complementando ainda o que o XR falou sobre essa internacionalização, pra mim a Fúria parece, até mesmo porque alguém da Fúria entrou no meu chat, né? Foi o Junão da Fúria entrou no meu chat e falou que eles têm essa preocupação de tentar aproximar a comunidade brasileira com os jogadores. Tanto que a gente vê os vídeos, o Shao falando, os jogadores tentando aprender inglês. Eu não acho que essa vai ser uma preocupação que o MIBR, por exemplo, vai ter. Porque ele já tem o Aspas. Sim. Então a comunidade brasileira já vai estar com o MIBR de qualquer forma. Mas com a Fúria eu já sinto que vai ser um pouco diferente. Independente dos resultados em si só da Fúria, essa proximidade com a comunidade brasileira vai ser muito importante. Seja com os vlogs, seja com o próprio Shao fazendo conteúdos e explicando um pouco mais de tudo que tá passando na tomada de decisões de dentro da Fúria também. E pra mim, já que você decidiu internacionalizar, você tem que fazer isso. Porque pra ter todo o carinho e a torcida, eu sempre brinco, né? O brasileiro gosta de ver brasileiro jogando. Então, independente, a Fúria parece ter... Cara, eu acho que a comunidade brasileira tá apoiando mais o Charola em si do que a Fúria, né? Porque os caras não aguentam mais ver o Charola quase chorando assistindo a Fúria, mano. Os caras tá torcendo pra Fúria só pra ver o Charola sorrir uma vez, né, mano? Vamos torcer, cara. Vamos torcer porque a Fúria joga dia 16, cara, contra a Cru. Não que não farpar, obviamente. Cru que é Brasil também. A gente vai entrar nesse mérito agora, rapaziada. Vamos falar de Cru e Leviatã, que são duas equipes Cru F, né? cara, que brasileiraram aí os seus elencos, né? A Cru... Cara, vamos falar primeiro da Cru agora, porque acho que assim, temos a volta de Sadak e Les pro VCT Américas, depois de uma temporada fora. Os dois estavam jogando no EMEA, um tava jogando pela Carmine Corp, outro tava jogando pela Vitality. Muzeira, MWZera, cara, finalmente ao lado de Les e de Sadak. Temos o Silence também, que teve um destaque individual na equipe da 2Game, apesar da 2Game não ter feito, obviamente, um grande ano em 25. E aí, Thay, o remanescente do time, Dante Deus, que é a grande esperança argentina. Dizem muito que é o grande substituto do Kessent, né? Em termos de impacto, de mídia.
dá pra sonhar com esse time da Cru fazendo grandes jogos? Eles eram bootcamp recentemente na Europa, hein? Pra mim dá pra sonhar porque tem Sadhack e Les. Eu sou muito fã, eu acho que todo mundo acaba sendo também por conta da trajetória, história. Les também acabou. Faltou um S ali, Tanto o Sad produção. quanto o Les não foram tão Botaram bem ali dois no Z no e-mail. O Les Les ali. pelo menos ganhou ali o kickoff, mas ainda assim a gente sabe que o Sad mesmo disse do peso de conseguir ganhar algo pelo país dele. Eu acho isso muito legal dele voltar. Sinto que ele tá com Valeu, esse Sad. hype todo. O Les também voltando a jogar com o Sad. E o que a gente tinha comentado, que eles sempre quiseram jogar com o MWZ, nunca tiveram essa oportunidade e agora vai acabar acontecendo. Então eu gosto bastante dos nomes do elenco. E a única questão é pra mim que assim, o Dante Deus, eu sinto que a estreia dele não foi tão boa assim em 2025, do tanto que falavam, de tanto que venderam ali o nome dele. Ele chegou jogando mal na estreia e depois foi uns jogos ok, mas é porque também a Cru tava muito bagunçada, né? Então, ainda assim, acabo acreditando bastante por conta do side do Les, mas eu não sei o que vai acontecer ainda não. Tô mais ou menos, tô mais ou menos. O Sadhack falou que ele quer ganhar pelo país dele, mas a Cru tem 4 brasileiros. É pelo Brasil, vambora. É pela Cru. Não é? Valeu, vai ganhar pelos os dois, países é os dele. dois. Ai, Brasileiro, caramba, né, velho. cara? Então vai ser legal de ver isso aí. Acho que é E o essa que- responsa aí, XR? Você acha que assim, Ah. eu não Que é quero Brasil, colocar- mano, não? Ah, não. equiparar não é, sei com lá. a mudança que o MBR teve de montagem de line-up, o Zequinha entrou tal, Tex, o Verno manteve, mas a Cru tem um peso grande, cara. Ó, eles remontaram o projeto todo, mandaram o Atom embora, que foi o treinador que ficou desde o início das ligas pros caras, colocaram o Sadhack pra liderar o projeto, pagaram, né, a vinda Sadak do e Les Les. não foram baratos, isso Então. eu tenho certeza, velho. Então, assim, você concorda que existe um peso também nessa equipe de performar desde o início do ano, da primeiro campeonato da temporada? Cara, não sei se desde o início do ano. Acho que todo projeto é feito pra ganhar o Champions, né, cara? Mas óbvio que alguns times, pelo que a gente viu, né, já estão mais preparados do que outros, né? Pelos off-seasons que jogaram e tudo mais. Eu não vejo essa Cru chegando tão bem já nesse início de ano. Eu não espero ele sendo. Você passaria um paninho. Eu Os caras passaria não um ir pra paninho. Santiago e não jogar bem, você passaria o paninho. Sim, acho que sim, cara. Eu tenho expectativa que o time pode encaixar, pelos nomes que tem. Eu sou muito fã de todos que estão lá. E eu acho que o Dante Deus é um grande jogador, sim. Inclusive, a gente avalia muito também, às vezes, pela personalidade, né? Porque às vezes tem uns caras que você sente que o cara. Porque um time é uma família, né? No final das contas também, né? Todas as Não é uma relações. família, é um e o time. Dante Depende, Deus- né? Sim, porque é uma família briga Família- também, né? Então tá exato. tudo certo. Família tá tudo briga. certo, E tudo assim, certo. o pouco que eu tive de relação com o Dante, cara, me pareceu ser um cara muito alto astral, muito simpático, muito gente boa. Então, enfim, do que eu menos conheço, dos 5, né? Eu tenho muita expectativa, cara, que esse time pode encaixar, mas acho que não tão cedo assim. Niang, Mano, antes do Niang falar ali, né? Cara, ó, da Cru vai ser meio difícil porque eles não estão com visto, aparentemente eles não vão jogar, correto? Tá todo mundo sem visto, é isso? Os 5? Ninguém vai jogar? Os caras jogam 16? A Cru? Então os caras estão sem visto. Show. Não sei quem vai jogar, não sei. Enfim. Falaram que era Academy, sei lá. O time todo aí sem jogar. Então é foda. Esse time, Sadhack, Les, MW, Silence e Dante Deus, é um time no papel, time forte, né? Só que não é um time assim. Dentro do VCT Américas, tem time com expectativa maior. Tá ligado? É um time que a gente espera, tipo, o mínimo, né? O mínimo, tipo assim, de dar trabalho, de arrancar um jogo ou outro, de uma série ou outra, mas a gente não espera, tipo. Muita coisa também, na visão. Eu acho que a gente espera mais o Sadhack e o Lesa duplinha ali, né? Padrão, tendo as causas, jogando um joguinho correto. Se perder é por, tipo, vacilo, né? Ou por mérito do outro time e tudo mais. Vacilo menores, né, no caso. Não por entregadas. Eu acho que é esse bagulho da Cru. É um time chato de vencer, na teoria. Só que eu acho que eu tenho que esperar, mano. Essa equipe aqui, a equipe é favorita a conquistar o kickoff? Nem fudendo, não é? Nem a pau. Não é, mano. Mas é um time que eu tava curioso pra ver jogando. Porque eles fizeram bootcamp na Europa, né? É isso? Eles fizeram bootcamp na Europa? Eles fizeram bootcamp antes de treinar aqui no Brasil? Ou eles treinaram no Brasil e depois foram pra Europa? Isso aí eu não faço ideia. BR depois EU. Eles montaram uma base aqui e foram treinar lá, né? Eu acho o bootcamp meio arriscado, mas eu entendo também, né? Foi antes de anunciar o time. Você falou coisa ruim desse bootcamp aí, viu? Coisa ruim do quê? Treino?
Ah, não sei, enfim, cara, a Cru acho que pra mim não cheira e nem fede, mano. Eu tô mais ansioso pra ver o Sad e o Les jogando junto aí. Curioso pra ver o MW de volta pra franquia. Não sei. Mano, esse time, não sei. Uma Gui, incógnita. você tem um paninho na mão aí também? Ah, tenho mais ou menos, né, cara? Não dá pra ter esse eu acho que pano tão grande, né? Então, no começo do campeonato, pro kickoff, eu acho que não. Mas essa Cru É. é uma equipe que, por exemplo, tem que estar em todos os playoffs. É um time que, é assim, isso. tem que classificar pelo menos para todos os playoffs e tentar classificar para os internacionais. Beleza que agora a gente tá falando do ano mais disputado do VCT Américas Nossa, da mano. história também. Então, a barra subiu muito, o nível subiu muito. Mas pensando que você tem MW, Sadak, Les, não dá para esse time Não brigar pegar ali, pelo menos. playoff, realmente. Não sei se eu colocaria esse time para brigar por título logo nesse início, mas é um time que Playoff pelo menos tem que precisa bagunçar, né? mostrar um jogo melhor. E agora, Ele, Spacão, pra mim, a Cru é um time que o time que for enfrentar a Cru, pra vencer deles, tem que ser realmente um time bom. Não um time mais ou menos. Essa é a minha visão. Tem que ser um time que, pô, essa vitória tem que ser merecida. o Né? momento, né? Do MWZera hipotético treinado pelo Sadak. Cara, é verdade. É verdade. Esse MWZ aí, cara, que. E eu até falei recentemente, eu acho que esse time, essa lineup da Cru, é pra gente responder uma grande resposta. Que é o seguinte: Responderam uma o grande resposta. MWZ é esse jogador que o Brasil acreditou e é o jogador que vai ser o grande diferencial dessa equipe da Cru. Ele pode furar esse teto de... Muita gente fala, pô, mas o MW, todos os times que ele entrou desde a época das ligas, não era um time que tinham liga, Pô, não vocês era um estão time que nessa dava ainda, certo, mano? teve Eu acho que muito não tô mais problema. nessa aí, não. Agora, Thay, não tem mais desculpa, cara. O MW, ele vai ter que jogar um Valorant de alto nível. O ponto é, ele tá preparado? Ele tem que estar, né? Tem que estar, Ele né? tem que estar Mano, pra preparado mim isso pra aí é isso, só galera. Vamos lá, faz mais uma muito chance tempo pro que ele tá MW, tá ligado? tentando, sempre com muitos problemas ali que aconteceram em time, mas como eu tinha não- falado, não você tem tem um essa Sat, expectativa tem um tão Les, alta mais em cima são dele, muito tá ligado? inteligentes. Como eu falo também, a gente espera que eles vão bem e também porque eles também Espera acabam que ele vá vencendo o bem. Mundial. Então, na minha cabeça, eles sempre têm que estar preparado para o que vai acontecer independente. E o MW tem que performar não só porque ele se adaptou bem, eu acho que depois depois do duelista, né, ele acabou se adaptando muito bem nessa função de iniciador, de flex. Acho que ele Sim. tem Dá muita leão, mira, mano. mas eu Não quero é ver ruim, não. mais. Principalmente essa questão de comunicação, porque parece que todo time, assim, que ele tava, faltava muito isso. Então, talvez agora isso seja respondido muito bem. Acho que vai dar certo, tenho fé nisso. E é isso, esse é o meu ponto. Ó, e vamos- Esse é meu ponto. Tem que usar, tem que usar bangar recurso, MWZ. A gente vai agora, rapaz. A gente falou, né? A Cru. Coitado, velho. O cara foi pego, ficou marcado. Ficou marcado, cara. Ficou marcado. Ó, Ai, ai. a gente falou da Cru, agora a gente vai falar de outro time do Latam, que também é Brasil, que é a equipe da Leviatã. E, Nini, de cara aqui, tá? Será o time com maior margem de Qual? evolução do VCT América? Ah, Leviatã? Eu sou o Levianeta. Você é, né? Eu Levianeta, sou ligado moleque. que você é. Eu sou Esse Levianeta, cara. time Sato- tá muito roubado. Esse time aqui é absurdo. Spike, Blowzinho Muito junto. forte. Não tem como não ser fã Esse time desses dá medo. moleque, não ser fã dessa Ganharam equipe off-season também. forte agora, Ganharam tá? off-season ganhando da DRX, Na moral. cara. 3-1 na final. Pô, absurdo. Os moleque com 18 anos agora. Tem um que nem idade tem ainda, É. que é o Neon. E mesmo assim ainda foi o MVP do campeonato. O Sato nesse off-season foi MVP da final e o Neon MVP do campeonato, fazendo mais 20 boa parte do campeonato. Então, é um time, Spacão, que me assusta, cara. Porque apesar de não ser um... Cara, ele tá caindo o mundo em São Paulo? Ou não? Tá chovendo? Ah, escutei um trovão, acho. time brasileiro, uma org brasileira, pegou talvez os melhores jogadores do Brasil, assim, Os em questão- prospectos, né? tirando o Luke Show, que já tava na Loud já antes, que a Loud foi ligeira e também tentou pegar ele antes ali. Se não segurasse, ele ia também, Ia velho. também, mano, sem dúvida nenhuma, porque o que a Leviathan fez ainda de tentar trazer jogadores novos, pra mim é arriscado, porque são jogadores menos experientes, mas trazem o Onur, que ficou conhecido por treinar jogadores tá. mais novos e tava nessa Leviathan. Moleque, esse time vai ser absurdo por causa do Onur. Tipo assim, obviamente os moleques são muito bons, não me entenda errado. Mas esse time vai ter uma estrutura muito foda, eles vão conseguir jogar um Valorant correto por causa dele, mano. Vai ser... Cara, fez um combo legal, né, esse time. Bizarro, velho. O Onur pegou só moleque, mano, só criança miruda, ele manteve o King como base. Mano, os caras montou um timaço, velho. Que time bom, mano. Time absurdo mesmo. O Sato tá mais adulto? Parou de entregar, né, Satinho? Graças a Deus. Ele ainda é uma criança, né? Você fala com ele, só faz piadinha. Mas dentro de jogo ele tá adulto. Esse time é muito forte. Esse time aqui tem condição de brigar por título de boa.
Latam Academy, dominou o Latam aqui na parte sul. Então, pra mim, esse Pacão é um time que, mais uma vez, não sei se... Eu até colocaria ela como uma das equipes que classifica pra esse primeiro Masters. Tá. Tudo bem que começa sem jogar com o Neon, mas ao longo do campeonato, cara, pra mim é uma equipe que tem chance de ser campeã. Vamos relembrar então, cara, a equipe da Leviatã, absurdo. porque assim, a Leviatã manteve apenas o King e o Sato, né? E trouxe o Blowzin e o Neon, que estavam no time Academy, e o Spikezinho, que era da equipe da 2Game. Né? E eles têm uma sinergia muito grande, tá? Porque eles já se conhecem há muito tempo, né? Não só de jogar junto, mas de serem amigos de verdade. O Blow, o Spike, o Sato. O Sato sempre já falou em entrevista Nossa, que esse queria time tá trazer o ansioso pra Spike jogar. pro time dele de qualquer jeito. Então, assim, além do poder da amizade dos moleques, eles vão ser treinados pelo Onur, que é um treinador cascudo. Muita gente elogia o Onur, o jeito que ele treina os times. Ele foi campeão no Academy, no Challengers Latam, sem muita PXS dificuldade. vai entrar, Geral, não é? mundo, Tipo, é um PXS, cara mais Coffee. centrado, assim, vem Não me do engano. esporte tradicional, se eu não tô enganado, o Onur, ele tem uma carreira de esporte tradicional. Então, assim, é um Bichinho. time que não fez contratações milionárias, igual o Sim. MBR fez, por exemplo, em cima do Zeca e tal, mas trouxe uma molecada muito boa, que já mostrou um bom nível de jogo. Então, assim, amiga. temos que ter cuidado com essa Leviatã, porque pode estar passando aqui pelos Moleque, radares. pode crer, né? A Leviatã fez um time roubado com a folha salarial baixíssimo comparado com os outros times, tipo, grande mesmo, tá ligado? Time com line-up foda. Caralho, os caras, mano. Os caras pegou as joias daqui e levou tudo lá, mano. Tá porra. Vai tomando. Oportunidade boa. Timing bom, né, pra Leviatã também, velho. Mas é que o Neg falou, pode Eu não ganhar acho uma Porque o Brasil não tem essa visão? O Brasil não tem essa visão? Não acho que é só isso, não. Que o Brasil não tem essa visão. É mais questão de timing também. Porque pensa, tava o Sato e o King. Você já tem um IGL bom e já tem o Satinho, que jogou muito bem em 25, certo? Aí você tem o Onur, que é um coach já conhecido. Que o Onur já foi pra Champions, já conquistou título e tudo mais. E as organizações brasileiras, pra fazer uma movimentação dessa, eles tinham que tirar todo o projeto pra fazer um novo. Ainda, tá? Mais uma vez. A organização brasileira não decide onde o jogador vai. O jogador que decide onde ele vai. Tá ligado? Assim, com todo respeito, né? O Spikezinho recebe a oferta da Leviatã. Me diz um time que ele não iria. Me diz um time que ele iria trocar a Leviatã. Fala um time. Com a lineup da Leviatã, coach e tal. IGL. Que time que ele iria? Sentinels. Ele não iria pra Sentinels. Se fosse Sentinels Leviatã, ele escolheria Leviatã. Não, MBR não, né? Caralho. Fúria não iria nem a pau. A Loud não iria. Nem fudendo. Não iria pra Loud. Como assim o Spike iria pra Loud? Por que o Spike iria pra Loud? Tendo a oportunidade, tendo a oferta da Leviatã. É impossível, mano. É que a questão é que, tipo assim, esses caras que estão no Leviatã, eles foram com uma base já setada, uma base muito forte, uma base nova, com um coach muito bom. Um coach que o coach já conhece o GL, já trabalhou com o King. Tipo, aqui, mano, a preocupação desses moleques que entraram agora na Leviatã, os caras só tem que sentar e jogar. Foi a mesma coisa quando a gente fez o time da Loud 22. Pô, qual que era a preocupação do Aspas, do Les e do Pancada quando a gente chamou ele? Quando a gente chamou os três. Falar, mas você não precisa nem fazer nada, não precisa fazer tático nem nada. Relaxa, aqui você vai ter que entrar e atirar. É a mesma coisa pra esses caras, mano. Tem uma base já, tá ligado? E o Spike, mano, foi a melhor contratação da Leviatã, na minha opinião. A melhor. Porque o Spike, ele é o iniciador flex que tá fazendo falta no Brasil. Que é um moleque com muita mira, muito proativo e a comunicação dele é excelente. Ele não deixa o jogo simplesmente morrer, ele não deixa o round morrer. Tá ligado? Foi o que ele fez no Ascension, Watch Game. E ele vai ser o second caller junto com o King. Mano, o Spike, tipo, não tinha time melhor pra ele ir. Tá ligado? Essa Leviatã aqui, mano, papo reto. Briga pelo título. Sempre Vaga de Passando por debaixo do Não, salário, por exemplo, você velho. acha Muito que... forte. Aqui a Eu gente acho pode que discutir. tá- Você acha que a Leviatã
ela é muito favorita a pegar Eu uma acho vaga pra que é Santiago. uma top das 2 favoritas times também. do VCT América. Agora, eu não também acho. acho. Eu É ainda porque acho em que G2 Santiago- e Não, acho que Energy não. estão acima dos Energy caras. O Neon G2 não tem são 18 anos favoritos. ainda, então o Neon ele vai fazer... É, o se Neon eu não me vai engano, jogar. São até 4 jogos que a Leviathan pode jogar então sem esse é o o Neon. problema, É. né, cara? Cara, Agora na não. minha questão, assim, eu tinha um pouco de medo, principalmente por eles performarem, assim, dentro do stage e tudo mais, mas eles jogaram off-season e venceram esse off-season muito bem contra times como o DRX, jogaram também contra vários times do Pacífico, então foram muito bem no geral, principalmente por conta da mira que eles têm. E outra coisa que a gente que eu acabo pensando bastante é no Sato, porque assim, a gente fala sobre serem jogadores muito novos, mas pra mim o Sato, ele é um jogador extremamente inteligente. Fora que dentro de stage, assim, você vê a alegria dele, parece que ele consegue emanar tudo isso pra sua equipe e deixa tudo um pouco mais Sato leve. jogou com Então, as acho pessoas que certas, pela questão velho. de Foi um confiança timing e bom pra ele. psicológico, isso vai ser Pra ele muito ter ido bom na pra Leviathan. equipe. Pra mim, eu tô com o Niang. É uma das equipes que podem sim vencer Meio o louco, VCT né? Américas. Tudo bem que tem uma G2, tem o Energy, que é muito forte ainda, mas eles vão surpreender. Essa é a questão. Eu tinha feito o piquen do Fantasy, né? De quem que passava. E eu tinha colocado a Leviathan pegando uma das vagas. E eu tinha deixado a G2 de fora. Eu tinha colocado que MBR, Energy e Leviathan pegavam as 3 vagas pra Certo. Santiago. Só que, cara, eu Valeu, olhei e valeu, falei, pô, Sassi. não posso deixar a G2 de fora. O time que É. ocupou tudo ano passado, teve uma mudança de um jogador só. G2 então- gosta de uma mas a liga Leviathan regional, chegou né, na final- mano? No meu piquen, a Leviathan chega na final pra pegar uma das vagas, mas acaba perdendo. Porque tem a parada do Neon tá afastado. É, e Se eu não tudo me mais. engano, eu fiz exatamente a mesma coisa, mas eu acho que eu coloquei a Leviathan passando. Então, eu ainda falei assim, cara, eu acho que eu vou ser mais prudente. Então, assim, a grande expectativa, rapaziada, da Leviathan é que, assim, é um time que não só pode surpreender agora nesse kickoff, de pode pegar uma vaga, mas é um time que daqui a 3, 4 meses a gente pode estar fazendo outro Revelando Hora falando assim, meu Deus, É. o que essa Leviathan fez? Os caras estão estompando todo mundo, ninguém tá tendo chance pode dos caras. O acontecer mesmo. Sato hoje, Niang, é o melhor duelista do mundo. A gente pode Capaz, é. falar isso daqui Com a certeza. 4 meses, cara. Ano passado a gente falou sobre o MIBR ser o time com o maior teto de evolução. Eu falei Isso. muito sobre isso, porque era um time que, apesar de ter o Aspas, tinham 3 jogadores rookies, 3 jogadores novos, que na época era o NZR no começo, mas aí vem o Verno também, que era outro rookie. E foi, no final das contas foi isso, foi o time que foi evoluindo. Cada campeonato que jogava evoluía cada vez mais. Sim. Pra mim é exatamente a mesma coisa com a O Leviathan. MBR teve altos Tem e um baixos, time que né? tem tudo pra evoluir O baixo e do chegar Toronto. no Champions ainda com mais favoritismo ainda pra ser campeão até do Champions, é essa Leviathan, cara. Eu concordo, cara. Eu acho que, pô, eu não vejo essa Leviathan sair Vai. desse ano sem, cara, O chat tá caindo pelo muito aqui, menos mano. ali um Se eu cair é porque vice-campeonato desligou nesse tudo. VCT América. Internacionais, participando. Participar de internacionais, eu boto muita fé, cara. O Sato já mostrou que ele tá entre os melhores jogadores do mundo e acho que ele ainda é muito novo. Então, esse ano foi o primeiro ano dele, agora ele deve chegar ainda melhor. Tá trazendo jogadores que ele gosta, né? Que ele conhece, principalmente o Spike, que é outro cara que tem muito potencial. Eu acho que o Spike tá crescendo. O Sato sempre foi muito maduro pra idade dele, né? Mas eu acho que o Spike, eu notei também uma Sato é muito evolução, parecido até com o lá no campeonato Zequinha, que mano. a gente tinha conversando. Parece que ele, quando o Criança moleque é muito madura. novo, né? De 15 pra 16, 16 pra 17, parece que um ano o cara cresce muito, né? Sim. É verdade. Então, tipo, eu senti isso também do Spike, que ele tá muito mais maduro do que ele era também. Então, eu boto muita fé, gosto muito deles. O King também é outro cara que desde sempre... Ele é um eu absurdo. Sempre falei que, Eu sou fã. cara, King é pra muito mim, bom. King sempre esteve entre os melhores jogadores do mundo. O Onur talvez seja um técnico que pra... lidar com aspas, ou com les, ou com um cara que já tem muita história, Muito ego. não funcione tão bem, mas com esses moleques que são muito humildes, cara, eu acho que ele é o coach perfeito. Então, assim, cara, eu Concordo. boto muita fé Ele é o nesse coach projeto da perfeito pra esse Leviathan e é difícil, cara. Você tava falando assim, passar pano pra Cru. Eu passo pano pra Cru porque é isso, cara. Tem MBR, tem Leviathan, tem Sentinels, tem G2, tem NRG, cara. É difícil, né? Vai ser Tem muito difícil. time muito forte, cara.